Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse nosso primeiro encontro síncrono deste curso de atualização em fitoterapia, aspectos clínicos. Quero dar as minhas boas-vindas aqui a todos e a todas. E nós estamos gravando, tá, esse encontro para que depois ele possa ser disponibilizado para aqueles que não puderam estar aqui conosco. Então, eu queria primeiro me apresentar. Já me apresentei no fórum e eu acho importante que a gente faça essa rodada primeiro de apresentações, porque talvez nem sei se todos que estão aqui se apresentaram no grupo M do WhatsApp, mas nós vamos fazer uma rodada eh, mais simples, mais breve, porque nós temos bastante conteúdo para debater, para discutir. Então, meu nome é Matheus Angelucci, eu sou o tutor da turma M e eu sou médico. A minha trajetória profissional, ela começa com pediatria. Então, eu fiz residência em pediatria no Hospital das Clínicas, aqui da USP de Ribeirão Preto, e por gostar muito também da parte psicológica, comportamental, psicossomática, que a pediatria acaba, né, oferecendo para o residente de pediatria, eu acabei decidindo por fazer uma outra residência ao término da pediatria, então eu fiz psiquiatria. E não muito contente, continuei ainda por mais 2 anos de residência, fazendo uma residência em psiquiatria da adolescência e depois em álcool e drogas. Então, ao todo, eu gostei tanto da residência que fiquei 6 anos ali, né, nessa função. Mas depois eu enjoei e continuei no Hospital das Clínicas até mais ou menos 2011, quando eu terminei o meu mestrado em síndrome fetal do álcool. E desde a minha formação em psiquiatria, eu atuo em consultório privado, só atendendo na área de psiquiatria, adolescentes, adultos, idosos, mas eu não abandonei a pediatria por completo, porque eu continuei trabalhando como pediatra voluntário no nosso ambulatório de fitoterapia da Farmácia da Natureza. E depois vocês vão conhecer um pouco melhor esse trabalho, né? Um ambulatório de referência em fitoterapia aqui no estado de São Paulo. Então, eu estou lá nesse ambulatório há quase 20 anos, como pediatra e fitoterapeuta. Mas no consultório eu faço somente psiquiatria e psicoterapia. Bom, dito isso, gostaria de conhecer um pouco mais vocês, tá? Vocês podem se apresentar, dizer o nome, de onde estão falando, onde moram, um pouquinho da formação, da trajetória profissional de vocês, tá? Para a gente poder começar esse nosso debate, que vai ser muito produtivo hoje. Fiquem à vontade para abrirem as câmeras e poderem falar brevemente. Boa tarde. Estão me ouvindo? Keliane, pode falar, Keliane. Vou me apresentar aqui. Eu não sei até onde a rede vai ajudar aqui. Eu estou em viagem, mas estou aqui. Sou Keliane, sou farmacêutica e a minha área é hospitalar. Fiz especialização em clínica e hospitalar. E por É, tá cortando um pouco, Keliane. Depois, se você quiser voltar a se apresentar, ou você digita aqui, como alguns estão fazendo, pode ser assim? Porque você está em trânsito, o som está cortando bastante. Bom, eu vou pegar aqui no.
estou no Ok. Eliane, está cortando bastante o seu som. Eu vou pedir para você primeiro desligar o microfone, depois você ligar em algum outro momento. Pode ser? Nós vamos dar sequência aqui na apresentação. alto da bateria. Não, acho que cortou. Da Iris. A Iris. Abriu a câmera, Iris, ou não? Ah, tá aqui. Iris Juliana. A Iris Juliana é farmacêutica de Comodoro, Mato Grosso, e trabalha no Laboratório Municipal e é efetiva há 17 anos. Seja bem-vinda. Ana Flávia, farmacêutica, mora em São Paulo, capital, e não vai poder abrir a câmera ou o áudio. E tá tudo bem, depois, se você quiser rever a discussão, Ana, fique à vontade. A Iris está no trabalho. O que mais quer se apresentar? Além da Iris, da Ana Flávia, da Kiliana, Círio? Oi, boa tarde. Posso sim me apresentar. Eu sou Círio, farmacêutico bioquímico, sou aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. Atualmente eu trabalho em laboratórios também de análises clínicas, tenho especialização em análises clínicas e toxicológicas e também Hum, tenho especialização em fitoterapia. Gosto muito dessa área, assim, uma área que sempre me chamou muita atenção. Eu sou do interior do estado, meu pai é agricultor, sempre trabalhou com essa dimensão de roça, de plantas, né? Lá em casa a gente uhum. sempre foi muito habituado a usar plantas, né, no cotidiano para vários tipos de problemas. Então, assim, eu sempre guardei isso no coração e consegui me especializar também. Vi o curso, né, a possibilidade de fazer esse curso, essa atualização, me inscrevi e deu certo, estou aqui. É bom. Continua aí guardando no coração, porque depois você pode precisar dessas informações, tá? O que mais que Magda? Boa tarde, meu nome é Boa Magda, tarde. Moro em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Tá frio, né? Ó, tem blusão, tá tendo 10 graus hoje. Que Tava de ótimo. delícia! Eu sou enfermeira, trabalho na rede pública e estou iniciando um trabalho particular também. Eu gosto muito de fitoterapia, aromaterapia, tenho especialização em práticas integrativas e eu trabalho isso Uhum. na minha unidade. Então, é isso que eu estou começando a conhecer mais essa área de fitoterapia para poder integrar junto, né, com os pacientes também. Uma palavra-chave é integração. E você a repetiu algumas vezes. E é o que nós temos tentado fazer nos nossos cursos, né? Integrar todos esses conhecimentos em prol, dos nossos pacientes. O que mais gostaria de se apresentar? Falta alguém? Eu, A Jaqueline Kerkhoff, que é um sobrenome, o quê? alemão. Polonês? Alemão. Eu sou a Jaqueline, sou farmacêutica também, sou professora universitária há 12 anos, mais ou menos. Já trabalhei em várias áreas dentro da farmácia, laboratório de análises clínicas, drogaria, sempre mantendo a docência. Sou pesquisadora também na área de química de produtos naturais. Trabalho com fauna e flora aqui da Amazônia. Sou de Sinop, Mato Grosso, inclusive tem outra mato-grossense no grupo. E esse assunto, plantas medicinais e fitoterapia, sempre foi um assunto que me também aquece o coração. Eu gosto muito disso, não só profissionalmente, como para cuidar de mim e da minha família, né? Gosto muito de chás medicinais, Uhum, fitoterápicos. E daí eu tô como contratada aqui na Federal e tive a oportunidade de ministrar a disciplina de plantas medicinais e era optativa, que eu acho absurdo, porque para mim tem que estar presente na grade da farmácia, mas é uma optativa. Ministrei, uhum. entraram vários alunos de farmácia, vários alunos de medicina, e foi maravilhosa nossa discussão ao longo do semestre por vários prismas diferentes, e eu percebo que nós temos aqui fitoterápicos disponíveis na rede, mas precisa de toda uma educação, né? O farmacêutico Uhum. precisa saber dispensar, o médico precisa saber prescrever, então, eu acho que a gente pode avançar muito nisso, né? Potencial a gente tem. Muito bom. Obrigado aí pela Estou sua entrando na rede apresentação. pública agora, já, né? Fazendo um concurso, preciso me integrar na saúde pública Não, agora. sim, você vai ver que esse curso vai
te capacitar ainda mais para usar de maneira tanto tradicional quanto baseado em evidências científicas os fitoterápicos, né? Temos aqui também a Mariela e a Eu Kel. posso interromper, Matheus, interromper só um Pode? pouquinho? Aham. Só estou passando rapidinho aqui para dar boa tarde para todos. Se vocês não estão me reconhecendo, eu sou o professor Fábio, coordenador pedagógico aqui. Fiz questão de passar aqui para registrar nossa satisfação de ter vocês aqui, dedicando um sábado à tarde para a fitoterapia. Dizer que vocês foram muito aguardados, que nós estamos muito felizes que tem tanta gente assim interessada na fitoterapia no Brasil. Vocês estão com um tutor top aí, doutor Matheus. Aproveitem bastante para as discussões que vão ser bem ricas, viu? Então, Matheus, desculpa a interrupção. Bom trabalho aí para vocês. Bom, vamos retomar aqui as apresentações. Quem ainda não se apresentou foi Kel e Marielle, é isso? Se eu não me engano. Vocês estão me ouvindo? Kel e Marielle. Ou se vocês não puderem abrir o áudio ou o vídeo, coloquem aqui no chat a apresentação de vocês. A Kel já respondeu aqui no chat. Sou farmacêutica em Aracaju, Sergipe. Conheço um pouco Aracaju, porque meu irmão já morou aí 3 anos. Ele foi docente do, de Química aí da Universidade Federal. Então, conheço um pouco Aracaju por conta dele. E a Marielle, me escuta, Marielle? Se ela não puder abrir o som ou o vídeo, depois ela pode se apresentar aqui no chat, tá bom, Marielle? Bem, mais uma vez, estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco, vocês foram muito aguardados, nós preparamos com muito carinho essa discussão de hoje, e nós vamos até às 16 horas em ponto. Mas antes disso, nós vamos fazer aqui uma pactuação, que seria um combinado de regras, de condutas, daquilo que nós achamos como grupo que deve ser respeitado para o bom andamento desse grupo. Regrinhas de postura mesmo, e que vão nos ajudar em muito a nos pautar nesse debate em equipe, porque aqui nós consideramos que somos uma equipe multidisciplinar, outra vez até transdisciplinar. E para isso nós temos alguns combinados didáticos que nós vamos fazer a partir do nosso grupo, tá? Então eu queria saber de vocês, vocês já podem ir colocando, quais seriam esses combinados. Eu vou colocar, vou compartilhar aqui a apresentação para vocês e vocês me dizem se estão vendo ou não, tá? Estão vendo? Pactuação para o trabalho em equipe. Então vamos abrir aqui a nosso primeira tarefa, que é falar dessas regrinhas. O que nós achamos que deveria acontecer aqui para que esse trabalho seja interessante, seja produtivo, seja respeitoso. Podem abrir aí as câmeras e irem falando que eu vou anotando aqui, porque esse pacto didático depois nós vamos passar para todo mundo nos grupos. Por exemplo, vou aqui. Quando alguém quiser perguntar algo, ou por exemplo, levante a mão. Esse é um combinado. Ou vamos esperar um falar para depois o outro falar. Esse é um outro combinado. Então, seria nesse sentido. Alguém?
Estão me escutando? Estou ouvindo um silêncio na sala? Se alguém não quiser falar, pode ir digitando aqui ao lado, que o que entende como esse combinado de regrinhas para a gente seguir para que tenha um bom andamento das nossas discussões aqui. Então, marcar a mão levantada para se manifestar, ok, tá anotado. O que mais? Respeitar as opiniões diversas, poderia ser isso também? Respeitar as opiniões diversas, porque aqui todos temos uma trajetória profissional e todos temos conhecimentos diversificados a respeito desses temas. Cuidar de manter o áudio desligado enquanto segue o curso, importante, para não ter latido de cachorro, miado de gato, né? Ou às vezes tem criança em casa, né? Chorando ou está no trânsito. O que mais? Aqui pode errar? Sim, pode errar. Então, vamos colocar também que não há espaço aqui para a gente se sentir envergonhado, né? Porque aqui todos temos conhecimento e todos temos opiniões balizadas a respeito do que nós vamos discutir. Mesmo que possa não ser a melhor opinião, mas nós não vamos considerar como errada. Então, não cabe aqui esse receio de se colocarem, tá bom? O que mais? Toda pergunta é bem-vinda, pode ser? Vocês ficam à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta ou colocação. Como regra, pode ser essa. O que mais? Acho interessante, nós combinamos aqui que a gente pode ser sucinto nas colocações e sempre com cordialidade, com gentileza. Sucinto porque nós temos muito conteúdo e muitas vezes, se a gente se alongar muito, a gente pode estar tirando o espaço para o nosso colega ou colega também se manifestar. Mas alguma regrinha? Vamos nos comprometer, né, gente, com a assiduidade. Eu sei que hoje nós atrasamos, mas é porque é o primeiro dia, mas via de regra nós começamos às 14 horas em ponto, tá? Com quantas pessoas estiverem na sala. Hoje só foi uma exceção. E uma outra questão também que a gente precisa abordar é a questão do sigilo, da ética. Então, tudo que nós discutirmos aqui vai ficar só entre nós. Porque muitas vezes nós vamos discutir aqui casos clínicos que, embora sejam fictícios, mas muitos deles se assemelham a nossos pacientes ou clientes. Então, nós vamos sempre colocar como um caso fictício, mas tudo que nós discutirmos aqui fica entre nós aqui nesse contrato de sigilo, tá? O que se faz em Vegas, fica em Vegas, não é assim? Bom, então vamos começar com o nosso primeiro caso clínico. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui. Só ver aqui. Fizemos então a pactuação para o trabalho em equipe. E qual o foco do nosso trabalho hoje aqui? É discutir dois casos clínicos. O foco do primeiro caso é discutirmos
as diferentes formas farmacêuticas e também as vantagens e as desvantagens de cada forma farmacêutica. E para isso nós vamos apresentar um caso clínico e vamos abordar um fitoterápico aqui, que é o guaco, a Micânia levigata. Eu mandei inclusive um pequeno vídeo para vocês no nosso grupo do WhatsApp de uma cerca viva de guaco que eu tenho aqui em casa, que está a coisa mais linda do mundo, e de onde eu faço as minhas infusões, né? Quando eu estou com tosse, gripado, ou quando eu quero saborear mesmo o sabor do guaco. Então, vamos primeiro recordar rapidamente o que é forma farmacêutica. Obviamente, os farmacêuticos aqui vão saber muito melhor explicar esse conceito do que eu. Mas só para que a gente inicie a nossa discussão a partir desse conceito central, que é o estado final da apresentação dos princípios ativos farmacêuticos após uma ou mais operações farmacêuticas, executadas com a adição ou não de recipientes apropriados, a fim de facilitar a sua utilização e obter o efeito terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada via de administração. Então, a partir desse conceito, que é central para nós de forma farmacêutica, nós vamos ler e discutir esse caso clínico aqui. Todos estão escutando? Se não estiverem, vocês me gritam aqui, tá? Abram o microfone, porque às vezes eu não vou ter acesso ao chat. Então, vocês abrem e me interrompem, tá bom? Oh, meu Deus. Aqui. Esse é um caso de uma mulher de 35 anos, casada, mãe de 2 filhos, tem ensino superior completo e é fisioterapeuta. Ela trabalha numa clínica de reabilitação neuromotora. Ela mora numa chácara em zona rural, não possui animais de estimação e ela já é portadora de uma condição muito prevalente na população, que é o diabetes mellitus tipo 2. Ela faz uso regular de metformina, nessa dose aqui, e empagliflozina, nessa dose. Ela também tem asma diagnosticada há 20 anos e faz uso regular deste corticoide, que é a beclometasona, inalado, e tem um bom controle da doença. Nega outras doenças ou alergias, e agora, especificamente, ela está com um quadro de tosse seca há 5 dias. Iniciou por conta própria o uso de xarope de guaco, comprado numa farmácia, numa drogaria. Embora ela esteja se sentindo um pouco melhor, ela veio te procurar para saber se está fazendo alguma coisa errada. Bom, o exame físico, ela se apresentou em bom estado geral, corada, hidratada, sem cianose, sem icterícia e sem febre. No aparelho cardiovascular, ela estava com uma pressão de 120 por 80 e uma frequência cardíaca de 80. No aparelho respiratório, a frequência respiratória era 14 incursões respiratórias por minuto. Na ausculta, o murmúrio vesicular era positivo e simétrico, sem ruídos adventícios. Estava eupníica. O abdômen restante não tinha nada digno de nota. Bom, ela comprou um xarope numa drogaria, numa farmácia. E nós sabemos que as indicações clínicas do guaco são para alívio sintomático de afecções produtivas das vias aéreas superiores e nos quadros de tosse, como broncodilatador e expectorante. Então, essas são as evidências que nós temos a respeito do uso da micânia em quadros de vias aéreas superiores com essa sintomatologia descrita. É importante que a gente fale aqui um pouco sobre as possíveis contraindicações desse
Fitoterápico. Fitoterápico tem contraindicações? O que vocês acham? Vamos começar a aquecer aqui a nossa discussão. Sim, com certeza. Ou tudo que é natural não faz mal? Não é assim que a gente ouve? Ah, é natural, não faz mal. A dose e o veneno, o remédio e o veneno depende da dose, né? Exatamente. Esse é um aforismo clássico, né? O que é remédio, o que é veneno? Então, essa interação do fitocomplexo nos sistemas biológicos podem favorecer o restabelecimento da fisiologia ou pode se tornar algo nocivo, patológico, tóxico até, né? Então, quais são as possíveis contraindicações desse fitoterápico? Deixa eu fechar aqui. Bom, primeiro, o guaco, ele está descrito em duas espécies, tanto a levigata quanto a glomerata. Nós vamos ver um pouco das diferenças entre as duas. Não é tão simples assim identificar morfologicamente, porque às vezes eles são muito parecidos. Mas, via de regra, os fitoterápicos, via de regra, eles são contraindicados na gestação e na lactação. Por que via de regra? Porque nós temos poucos estudos toxicológicos que garantam que um fitoterápico ou fitocomplexo seja seguro no desenvolvimento do bebê dentro do útero. Como que se daria essa interação do fitocomplexo com a fisiologia, né, do feto? Isso ainda precisa de muito estudo. Então, via de regra, gestação, lactação, nós não prescrevemos fitoterápicos, salvo algumas exceções que nós já temos estudos de alguma segurança. No caso aqui do guaco, ele é colocado no formulário da Farmacopeia Brasileira um uso só acima de 12 anos para a espécie Levigata e acima de 18 anos para a Glomerata. Nas apresentações comerciais que nós vamos encontrar nas farmácias, né, nós vamos ter lá na bula dessas apresentações um uso recomendado acima de 2 anos. Então, de qualquer forma, abaixo de 2 anos, não se recomenda o uso de guaco. O uso contínuo ele não deve ultrapassar de 10 a 15 dias, mas ele pode ser repetido se necessário. E doses acima das recomendadas certamente vão causar vômito, diarreia e outros eventos próprios de uma intoxicação. No caso de tratamento com anti-inflamatório não esteroidal ou anticoagulante, há algumas afirmações de que não poderia ser usado o guaco por conta da quantidade, da presença de cumarinas que essas espécies possuem. Mas essa afirmação ela foi contestada, né, por um trabalho do Gustavo Bertol em 2024, que mostra que não há esse efeito pró-coagulante. Tá? Então, essa é uma informação que já foi contestada com esse trabalho muito bem feito por esse pesquisador. Bom, sempre que nós formos administrar um fitoterápico para qualquer pessoa, nós temos que sempre tentar investigar se não existe um quadro, uma patologia mais grave do que somente ou uma asma leve ou uma infecção de vias aéreas. Sempre a gente tem que buscar um pouco mais de informação, porque nós podemos estar tratando alguém com tuberculose ou câncer pulmonar com guaco, né? E isso, obviamente, não vai ter uma efetividade. Então, é muito importante que num tratamento de fitoterapia nós possamos sempre estar atentos aos sinais de alarme. Então, alguns sinais de alarme de tuberculose e câncer precisam ser descartados para que a gente não esteja aí mascarando um diagnóstico grave. Bom,
E vocês? O que mais vocês perguntariam para esse paciente? Agora é com vocês. Eu já fiz uma explanação geral, Eu mas agora perguntaria sobre o controle glicêmico, né? Visto que, por via de regra, os xaropes são constituídos de 85% de açúcar na formulação, nos xaropes convencionais, né? Então, tem que ver qual foi o veículo desse xarope, porque não seria a melhor opção para uma paciente diabética, né? perfeito. Primeira coisa, xarope é docinho, não é? Xarope é uma delícia. Eu mesmo faço meus xaropes caseiros, eu adoro o sabor doce. Mas eu não sou diabético. Então, uma pessoa com suspeita de diabetes ou diabetes diagnosticada, usar xarope é um problema. A não ser que nós pensemos em algum veículo que não seja sacarose, por exemplo, né? Mas nós temos que sempre questionar. O que mais nós perguntaríamos, além do xarope? Que, nesse caso, tem açúcar, tem sacarose. O que mais que a gente pergunta sobre esse caso? Ou vocês perguntariam, né, para essa senhora? Ela chegou ali, diante de vocês, com essa história. Matheus, você pode colocar o caso clínico no primeiro slide, que tem informações que eu não Opa, memorizei. já dei spoiler aqui. Tá vendo? Filho, Estou vendo, estou lendo. tá. Se você quiser, eu passo depois para o exame físico. Ela pegou, mostrou o xarope para vocês. É um xarope de um laboratório aqui brasileiro e contém sacarose. Vou colocar aqui o xarope para vocês que ela está usando, pode ser? É uma Micânia glomerata desse laboratório. Ela estava tomando 15 ml, uma colher de sopa, 3 vezes ao dia, fazia 5 dias. Então aqui está o xarope. O que mais? Que nós perguntaríamos? Ou pediríamos, né? Essa paciente tem exames? Será que ela poderia nos mostrar alguns exames laboratoriais que poderiam nos ajudar nesse raciocínio? Aqui. Ela vai lá e mostra os exames complementares dela. A hemoglobina glicada, 6,5, uma glicemia de jejum 112, um hemograma e um lipidograma sem alterações. É uma paciente, então, já diagnosticada com diabetes. Nós temos aqui uma glicemia de jejum dela, aqui acima de 99, uma hemoglobina glicada, que é uma estimativa da glicemia média dos últimos 3 meses, um lipidograma sem alterações, mas são exames que ela trouxe para que a gente pudesse ver. Você faria algum teste ou um exame rápido naquele momento? Uma glicemia capilar seria bem interessante, né? Seria interessante. Até para a gente ver, né, que estado que se encontra a glicemia dela naquele momento. Ela fez uma glicemia capilar em jejum que deu 176. Para uma paciente diabética, não está muito bem, né?
dizendo que está tomando essas duas medicações, metformina, o Jardiance. Então, o que está acontecendo com ela? Ela está Provavelmente o tomando. top, né? Tá 3 vezes ao dia, uma dose açúcar líquido, né? Praticamente, não está favorecendo muito o controle glicêmico dela. Sim, primeira hipótese nossa, seja esse consumo a 5 dias, 15 ml por dia. Vocês aí, farmacêuticos, podem até fazer uma conta rápida, que eu não vou saber fazer. Mas qual a quantidade de açúcar que tem em 45 ml de xarope? É uma quantidade que pode realmente afetar o controle glicêmico? Além de xarope, pode ter outra coisa que esteja acontecendo com ela? O que mais que nós poderíamos aqui formular de hipótese para essa hiperglicemia? Em jejum, né? E faz, aqui, ó, a Kel pergunta se faz uso de outros fitoterápicos. Perfeito. Sempre nós temos que perguntar, além do xarope de guaco, a senhora está tomando alguma outra coisa? Há alguns fitoterápicos que podem também alterar a glicemia para mais ou para menos. Ou às vezes ela pode estar falando assim, ou está escondendo alguma informação. Ah, eu tomo esse xarope do laboratório X, mas também eu faço meu xarope caseiro, por exemplo, de Justiça, é o Xambá, muito conhecido aí no Nordeste. Ou outro fitoterápico que tem efeito expectorante ou fluidificante das secreções, né? Olha, eu estou fazendo um xarope em casa de gengibre, alho e xambá. Aí como que a senhora faz? Ah, eu uso um açúcar queimado. Então, além daquele xarope da drogaria, ela tem um xarope caseiro, que ela está tomando. E vocês acham que diabético gosta de, de um xaropinho? Com certeza, né? Ele vai tomar É, até com a consciência tranquila, né? Porque não é um doce, é um medicamento. E o de então, guaco, especificamente, é maravilhoso, né? Muito gostoso. eu sou suspeito de falar, porque o de guaco, ele, pelo menos para o meu paladar, ele já é mais adocicado. Até pelo perfume da cumarina, se vocês prestarem bem atenção, quando chove, vocês estão numa plantação de guaco, vocês sentem um perfume adocicado no ar. E isso é a cumarina. Imagine se não é gostoso. A tosse dela é seca? Por que, Siri, você perguntou se é seca ou não? Você quiser abrir o microfone, Siri? Eu tinha perguntado porque eu não tinha memorizado se Ah, era, sim. Entendi. Por isso que era você pediu para tosse. voltar, né? Isso. Isso. É uma tosse que começa seca, mas depois não está ali, mas ela fica mais produtiva. Mas ainda um fluido fácil de expectorar, não é um fluido espesso ou tosse grossa. O que mais que nós perguntaríamos? Se tem alergia, é importante? É, porque há quadros de sensibilidade alérgica a vários tipos de fitoterápicos, principalmente plantas das famílias da Asteraceae. Tem pessoas que têm alergia a essas espécies. Verificar o tipo de alimentação? Com certeza.
E se no dia anterior ela disse que comeu um pudim inteiro, como fica? Vai complicar? Vai complicar. Então, são essas perguntas que nós podemos fazer depois que a gente sugere a glicosimetria capilar. Bom, vamos falar agora um pouco de asma. Nós sabemos que a asma é uma doença crônica e ela tem vários gatilhos, né, principalmente irritantes ou poluentes do ambiente, como fumaça de cigarro, poluentes, condições alérgicas. Por isso que vocês perguntaram se tem alergia ou não. É importante que o paciente tenha um diagnóstico claro, e que a asma seja monitorada por um profissional de saúde, porque tem alguns sinais de alarme que, uma vez detectados, nós precisamos encaminhar um pronto-socorro, para uma avaliação médica de urgência ou emergência, de acordo com a gravidade daquele broncoespasmo ou daquela dispneia. Bom, e quais são os problemas atuais? Se a gente for fazer uma lista, né, dos problemas atuais, isso é um recurso que todos nós, que somos prescritores, temos que fazer. Quais são os problemas atuais que nós queremos atuar, ou abordar nesse caso? Quais são vamos colocar aqui do lado a lista. Façam vocês uma lista assim de cabeça do que vocês lembram do caso. Lista de problemas são condições, não precisam ser propriamente diagnósticos médicos, tá? São condições de saúde que são potencialmente preocupantes. Tosse, tosse a esclarecer, né? Que tosse é um sintoma. Então nós precisamos de esclarecimento dessa tosse. E pegando aqui o gancho da Magna, a gente coloca tosse, que possibilidades diagnósticas nós podemos abrir com relação a esse sintoma. Vamos colocando aqui, quem não quiser falar. A asma, da tosse. Infecções de vias aéreas superiores, inferiores também, né? Por causa de pneumonia. O que mais? Que da tosse? Sinusite, da tosse? Da tosse. Faringite, da tosse? Tem muita gente com faringite que tosse. Traqueite, traqueobronquite, tosse. Tem gente que começa a apresentar quadros de tuberculose pela tosse, antes do emagrecimento, suores noturnos. O que mais? Exposição a alérgenos, a poluição, também dá tosse. Câncer não é comum, mas dependendo de onde for, pode aparecer em forma de tosse. O que mais, gente? Esse é um problema, né? Então, vamos colocar aqui a asma como uma condição clínica que tem como principal sintoma aqui uma tosse que começa seca, depois se torna produtiva. Um outro problema que ela apresenta: diabetes, né, gente? Diabetes, nós nem vamos fazer diagnóstico, ela já vem com esse diagnóstico.
Uma tosse aguda pode ser pós-viral? Pode, ela já teve um quadro viral e o que ela tem agora é um restinho. Provavelmente agora ela não tem mais febre, mal-estar, não tem mais falta de ar, mas ela tem aquele pigarro, aquela tossezinha, aquele nariz escorrendo, que seriam aquele restinho, né, de resfriado que nós temos. E o uso de xarope com sacarose é um problema? No caso dela, é um problema que pode estar contribuindo com a hiperglicemia. Mais algum vocês colocariam? Mais nenhum? Bom, então agora falando de forma farmacêutica, qual para esse paciente, essa paciente, é a melhor ou mais adequada? Vamos fazer uma pausa aqui para discutir que formas farmacêuticas nós poderíamos usar para esse quadro em questão. Vamos colocar aqui no chat do lado, ou vocês podem até abrir o microfone. O Ciro falou chá. O que mais outras formas farmacêuticas? Além do chá. Ou, como nós colocamos tecnicamente, né, das preparações extemporâneas. A gente gosta do termo chá. Eu adoro, porque se você falar para o paciente, vou te ensinar a fazer uma preparação extemporânea, acho que seria complicado ele entender o que é isso, né? Há pouco tempo que eu soube o que é preparação extemporânea, tá, gente? Eu sempre falei chá. Temos também opções com xaropes sem açúcar, xaropes dietéticos, né? Suspensões. Então, vocês, farmacêuticos, quem quer aqui explicar para nós que tipo de veículo pode ser usado para esse tipo de apresentação para paciente diabético? Eu estou pedindo ajuda aqui para os colegas farmacêuticos para poder explicar aqui para quem não é, que tal, que é esse xarope sem açúcar, como que funciona? Vou falar do que pouco que eu me lembro dessa parte. O açúcar na formulação ele tem duas funções, né? A primeira é que esse sistema hipersaturado, né, com 85% de açúcar, acaba sendo um sistema conservante também. Então, muitas vezes a gente não Uhum, precisa colocar um outro conservante, que seria mais um aditivo químico. Além uhum, disso, ele promove a viscosidade, né, que o facilita bastante na formulação. Então, nós temos outros polímeros e outras substâncias que, principalmente polímeros, né, que também dão essa viscosidade, que é adequada do xarope, e a gente pode usar um adoçante artificial, né? A gente tem usado bastante xilitol, né, que normalmente não eleva a glicemia, mas é caro. Tem stevia, sucralose, aspartame e gomas, né, para dar viscosidade, né, pectina, goma xantana também, que podem ajudar a espessar essa formulação. Mas daí a gente precisaria de usar um conservante também, né, nesse caso, para substituir esse sistema que o açúcar forma tão perfeitamente e uhum. adocicadamente. E ainda assim, né, Jaqueline, tem que ficar gostoso. É. Tem que ter. Eu sempre falo, né, como farmacêutica, pode ser o melhor medicamento do mundo. Se não tiver adesão ao tratamento, não adianta nada. Então, tem que ser uma forma farmacêutica atrativa para o paciente manter a adesão ao tratamento, né? Isso é muito importante, que a Jaqueline está dizendo, porque quando nós vamos tomar uma medicação, seja fitoterápica ou sintética, ou alopática, né? Se o sabor for ruim, já é mais um motivo
para o paciente que não estava muito convencido do tratamento, ele não aderir. Então, essa questão do paladar é muito importante, principalmente quando a gente vai é, prescrever para crianças, né? Então, é muito importante isso que ela está dizendo mesmo. O que mais? Chás, que são as infusões ou decocções, os xaropes. Ó, aqui nós temos uma fórmula do formulário da Farmacopeia Brasileira, formulário fitoterápico. Aqui, ó, nós temos. Eu retirei isso do próprio formulário, tá, gente? Ah, nós usamos aqui uma tintura da folha a 20% da Micânia levigata e nós colocamos 10% dos componentes, né, desse componente da planta para 90% do xarope, que pode ser com sacarose ou sem sacarose, esse dietético, tá? Então aqui é uma fórmula, eu acho que é da Farmacopeia, que eu tirei direto de lá, que nós temos o componente doce da sacarina e temos também o ciclamato. É isso? Estou falando certo? Isso mesmo? Aí. Então, aqui um exemplo, tá? E essas explicações que a Jaqueline deu a respeito dos substitutos, né, do ciclamato, ou sei lá, da sacarose, por gomas ou esses adoçantes, enfim. E o CMC é o espessante, é para dar viscosidade, não é isso? Ah, isso mesmo. Então, tá bom. Bom, é, nós temos essas formas farmacêuticas, pelo menos as mais comuns são essas. As preparações extemporâneas, infusão ou decocção, as tinturas, que geralmente contêm alguma quantidade de álcool, os extratos fluidos, que também tem alguma quantidade de álcool, o xarope dietético, o extrato seco e a droga vegetal em cápsula. Nós podemos ter todas essas apresentações aqui no formulário, no caso do guaco. Mas supondo que nós tenhamos esta planta cultivada na unidade de saúde onde que nós trabalhamos. Que forma de preparo eu poderia sugerir a essa mulher? Então, eu estou com a planta lá, como eu tenho aqui em casa. A gente está lá no posto de saúde, nós estamos trabalhando lá e recebemos essa paciente e tem lá uma cerca viva, extensa, com um guaco maravilhoso. Como que nós vamos orientar essa paciente a fazer uso desse guaco? Quais formas de preparo? Nós vamos ensiná-la a fazer uma tintura? Nós vamos ensiná-la a fazer um extrato seco? Então, que forma farmacêutica que nós teríamos mais acessível para essa senhora e que poderia ajudá-la muito, não usando o xarope convencional com sacarose, porque ela é diabética, a gente já sabe disso. O nosso velho, bom e poderoso chás, não é isso? Chás são essas formas simples e poderosas, para a gente poder abordar muitas condições de saúde e doença, tanto em nível preventivo, quanto em nível de alívio, ou às vezes até curativo. Ah, me diga um pouco aqui da experiência que vocês têm com prescrição de chá para a população, em geral.
é uma forma farmacêutica popular, fácil acesso, mas como que é, na experiência de vocês, o uso de chás pela população? O que eu Já que acho muito aqui, desafiador é o preparo de uma infusão, né? Que as pessoas. É igual café, né? Tem várias formas de preparar. No geral, as pessoas fazem um decoco, né? Do chás, deixam lá fervendo por muito tempo. uhum, Fazem um uhum, litro, deixam numa garrafa térmica, passa o dia inteiro tomando, às vezes uma quantidade bem alta. uhum, De um tempo que já, de repente, já passou a estabilidade dessa substância química também. Então, a gente tem essa uhum. dificuldade em explicar como que a gente prepara uma infusão, né? E a receptividade do chá na população brasileira? Quem que poderia falar, né, da sua experiência? Aqui no Mato Grosso faz muito parte da nossa cultura usar chás medicinais. Todo mundo Uhum. tem costume. Então, acho bem, Quente bem ou espera esfriar? bastante. Uhum. Quente ou espera esfriar? Quente, Quente mesmo, sim, com calor. sim. Eu tô tomando chimarrão aqui a 30 graus. Eu sei. Em Cuiabá ou não? Não, não é Cuiabá, né? É Sinop, no interior. Nossa, bem para cima, Sim, quase no Pará. quase no Pará. Bem no, na Amazônia. E aí vocês têm a tradição do chimarrão. Na minha região, a minha família é paranaense, então na região aqui é bem colonização sulista, né? Todo mundo tem esse costume de tomar chimarrão, de ter, colocar inclusive funcho, camomila. É bem comum esse uso de ervas medicinais, usar como tempero, Uhum. como suplemento. Então eu acho que aqui as pessoas aceitam bastante, assim, porque já tem esse costume familiar, né? Você pensa que é por conta da população, dos sulistas que chegaram aí, ou você acha que a população local já fazia uso? Na colonização é sulista, né? A minha cidade, por exemplo, tem 50 anos, né? É bem novinha. Aqui a gente tem essa influência, né? Mas no Mato Grosso em si é um estado que tem uma miscigenação muito grande, né? Tem outros locais com muita influência indígena também, que daí Uhum. também tem uso de muitos ativos Uhum. naturais. Então Sim, eu acho que sim. é uma coisa muito cultural, passado de geração para geração, né? Por isso que a gente também busca muito a etnofarmacologia, né? De conhecer o que as Uhum. pessoas têm usado, né, nas últimas gerações, porque é muito comum dar certo. Mas aqui, assim, toda avó aqui tem uma receita de algum chá para qualquer coisa que você perguntar, né? Então eu acho que daí a aceitação é muito maior, porque desde criancinha a gente já usa, né? Que bom. Isso é um valor cultural que não pode se perder, não é, Jaqueline? Que hoje, com essa facilidade de nós tomarmos pílulas ou drágeas, o chá parece que ficou obsoleto. Hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo, dependendo da população que nós vamos atender, a adesão é muito baixa. Porque existe toda uma cultura já de você buscar ah, medicamentos sintéticos ou que você possa engolir facilmente sem nenhum tipo de preparo. Mas realmente aí no Centro-Oeste, por conta dessas questões culturais, felizmente o chá ele ainda faz parte desse plano de autocuidado que a pessoa pode ter com ela mesma e que é passado realmente transgeracional. Espero que isso não se perca. E aqui Sim, o único pode desafio, falar. só pra fechar, o único desafio é que assim, quando o paciente vai ao médico ou à drogaria comprar um medicamento e você faz uma anamnese, você toma algum medicamento? É muito comum o paciente não citar os chás e os fitoterápicos, por não enxergar isso como medicamento, mas às vezes pode estar tendo alguma interação, né? Na cabeça do paciente, isso não é um medicamento. Então, eu sempre ensino para os meus alunos, né? De fazer uma anamnese completa e de investigar isso, porque às vezes ele pode estar tendo alguma reação, alguma interação por conta disso. É, nós temos que colocar na nossa anamnese, seja médico, farmacêutico, nutricionista, enfermeiro ou qualquer outro prescritor de fitoterápico precisa perguntar explicitamente ou às vezes até ser redundante
Mas, além desses medicamentos, você toma algum medicamento natural, feito de planta, que você toma em forma de chá, enfim, nós temos que usar um repertório grande de sinonímias para poder chegar à informação correta, que com certeza passa muito, né, nas nossas anamneses, essa questão dos fitoterápicos, né? Eu sou coordenador e médico assistente aqui dos alunos do terceiro e quarto ano da medicina. Eles são estimulados, eles são ensinados a sempre perguntar sobre fitoterápicos, até em forma de chá, cataplasma, qualquer coisa que coloca no nariz, que enfim, em qualquer outro lugar, porque tudo isso, né, as vias de administração podem ser as mais incomuns, e às vezes a pessoa está usando algo que ela não considera medicamento, mas que pode ter potencial de interação medicamentosa, como nós vamos ver no caso, né, a seguir. E lá em Aracaju, a Kel disse que ela trabalha com um grupo de idosas que amam um chá, e o chá quente. Imagine Aracaju tomar chá quente, né? Passei umas temporadas lá e realmente chá quente é para quem gosta mesmo. Então, esse é uma questão cultural que nós temos que levar em consideração. Nesses estados muito industrializados, muito urbanizados, como o estado de São Paulo, se perdeu muito dessa cultura do chá. Se perdeu muito, infelizmente. Porque aqui o acesso aos medicamentos sintéticos é muito fácil e isso vai criando ao longo do tempo uma cultura de você abandonar os saberes tradicionais, que geralmente é em forma de chá, de cataplasma, enfim, de outras formas farmacêuticas que dão trabalho de serem feitas, né? Então, é mais fácil ir lá na farmácia e comprar uma dragem ou uma pílula, né? Então, essa que era uma questão que eu queria levantar com vocês, a questão do chá. E aqui nós temos as orientações que nós vamos fazer para a nossa paciente. Aqui nós temos em cima, essa primeira folhinha aqui é a Micânia glomerata. E a de baixo é a levigata. A levigata, ela é um tanto diferente, não é tão simples a gente diferenciar uma espécie da outra, mas a levigata, ela tem uma superfície mais lisa, mais brilhante, tá? E nós vamos, como a Jaqueline disse, nós temos diferentes formas de fazer a preparação desses chás. A aglomerata, ela precisa realmente ser feita em forma de infusão. Você verte a água quente, né, na folha fresca ou seca. Agora, é recomendado que na levigata nós façamos decocção por 5 minutos, pela questão da extração dos princípios ativos, e a levigata ela exige uma decocção para que a gente possa extrair as cumarinas. Decocção não é ficar ali meia hora fervendo, né? São 5 minutos, no caso da levigata. Nós podemos usar 0,5 gramas de folhas secas, já picotadas, né, ou rasuradas, ou 4 a 6 folhas frescas, tá? Em 150 ml de água. E nós vamos ter essas recomendações numa obra que chama Preparações Extemporâneas, aqui do nosso ambulatório da Farmácia da Natureza. Depois eu posso mostrar para vocês. É uma obra ímpar no Brasil que vai colocar de uma maneira talvez a mais didática possível e com mais evidência científica como se preparar decocção e infusão, tá? E qual a quantidade, qual é a equivalência entre as quantidades em grama com as quantidades usando as colheres caseiras, né? Porque a gente precisa também ter esse vocabulário das medidas caseiras. Então, aqui
nós podemos orientar o nosso paciente a usar desta forma. No caso ali, são as folhas frescas. Qual a diferença entre a glomerata e a levigata, além de algumas diferenças morfológicas? São diferenças da constituição fitoquímica dessas plantas. Nós temos, no caso da glomerata, um predomínio de ácido caurenóico e clorogênico, que são alguns terpenos, que têm uma ação anti-inflamatória marcante, que pode justificar esse poder expectorante ou esse poder de alívio da congestão dos sintomas respiratórios. Já a levigata tem um predomínio de cumarinas, e aí sim nós temos uma ação broncodilatadora direta, tá? Em geral, a população usa indistintamente as duas espécies, tá? Mas aqui nós estamos colocando que há uma diferenciação em relação tanto à morfologia quanto à fitoquímica. E algum cuidado especial para esse paciente? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar dessa questão da cumarina e do dicumarol? Digam sim ou não. Isso é uma parte importante, sabe? Você já ouviu falar, Jaqueline? Gostaria de colocar aqui para a gente? Eu acho que quando a gente fala de plantas medicinais, uma das principais red flags para a gente, para acompanhar o paciente, é exatamente o uso de anticoagulantes, né? Existem muitas plantas que interagem com anticoagulantes, às vezes potencializando esse efeito, expondo esse paciente a um risco de uma hemorragia. Então, eu sempre falo que um paciente que já tem um quadro mais, como você falou no início da aula, né, já tem um quadro mais grave, esse uso de tanto chás, né, como fitoterápicos em si, tem que ser feito com mais parcimônia e um acompanhamento bem de perto para sempre avaliar o risco-benefício, né? Será que vale a pena usar um broncodilatador, um expectorante, e expor a um risco de uma hemorragia, alguma coisa mais grave, né? Às vezes tem outras opções mais seguras. Sim. E principalmente na questão do uso de plantas secas, tá? Geralmente a gente colhe e acondiciona num lugar e não tem muito cuidado com esse acondicionamento. No caso do guaco, um acondicionamento mal feito pode contaminar por um tipo de fungo que promove a biotransformação da cumarina em dicumarol. Esse dicumarol é um anticoagulante potente. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de explicarmos para o nosso paciente que se ele for deixar secar essa planta, que ele seque de uma maneira que seja arejado, num ambiente limpo, num ambiente que não facilite ou não permita que esses fungos eles se proliferem, né? Porque às vezes a gente pega um monte de folha de guaco, coloca num saquinho de supermercado e deixa secando ali. Isso não é adequado porque nós podemos estar fazendo com que essa cumarina se transforme em dicumarol. Aí sim nós temos um problema grave que nós vamos fazer um xarope de guaco cheio de anticoagulante, tá? Então, práticas de secagem sempre são um ponto importante nas nossas recomendações, né, de boas práticas. Aqui, para a gente terminar essa discussão, eu mostro para vocês a diferença entre as duas folhas. A glomerata ela é mais triangular, ela é mais em forma de seta, né, ou sagitada, e a levigata ela é mais ovalada, ela é mais elíptica. E o que nós vamos ver de diferente mesmo, também muitas vezes é a cor, tá? A cor, ela
Na Levigata, ela é um verde claro e ele é mais brilhante. A Glomerata, ela é mais escura. Também existem algumas diferenças na questão da textura. A Levigata ela é mais lisa e a Glomerata ela tem alguns pelos, tá? Mas isso daqui, gente, não é tão simples, porque há variações dentro dessa morfologia que às vezes nem um botânico consegue diferenciar se é Glomerata ou Levigata, tá? Há toda uma discussão em relação a isso. E nós precisamos ah, sempre colocar em perspectiva que as nossas plantas, que se nós formos cultivar em casa ou na unidade básica de saúde, nós temos que ter pelo menos a informação que é um guaco, é uma micânia. Se é aglomerata ou levigata, muitas vezes a gente não vai ter como diferenciar se forem muito parecidas morfologicamente, tá? Só se tivermos uma icicata, algum botânico que diga se é uma coisa ou outra. Bom, perguntas, pessoal. A gente terminar a nossa primeira parte aqui. A Jaqueline diz que lá eles usam aglomerata. Mas você falando agora, eu fiquei até em dúvida, né? Eu fiz faculdade em outra cidade, que é Barra do Garças, que é mais na divisa com Goiás. Eu sei que lá era aglomerata, porque a nossa professora de botânica fez a gente fazer cicata, depois fazer o cultivo, e o professor de biotecnologia fez a gente fazer a forma Então, farmacêutica. tá. Mas agora eu fiquei até em dúvida, depois de você ter Tendo, mostrado. tendo uma icicata, aí é covardia, né? Tendo um botânico que diz, gente, é isso, então diz amém e vai. Porque nós, réis mortais, muitas vezes não conseguimos. Sírio? Pode falar, Sírio. Professor, uma colocação sobre a dimensão até da facilidade mesmo e da conveniência, né, do uso dos chás. Às vezes as pessoas, por não terem o tempo hábil ali de ir numa feira, né, comprar a planta seca, a folha Uhum. seca, às vezes vai no supermercado e compra aqueles sachês, né? E eu acho que foi o ano passado, né? Foi uns estudos que tiveram na Espanha também, se eu não me engano, até no México, que os pesquisadores, né, conseguiram encontrar microplástico, né, naqueles sachês de chás comerciais. Então, acho que seria até também interessante, né, assim, orientar os pacientes, né, vai fazer uso do chá, então realmente busque comprar, né, a parte da planta seca, né, não aqueles sachês. Perfeito, Sírio. Nós não recomendamos o uso em sachês, tá? Não recomendamos. O controle de qualidade é muito baixo. Além de microplástico, que é uma catástrofe, né, que nós estamos enfrentando, a gente não sabe para o futuro ainda o que vai acontecer com o nosso corpo, com o nosso cérebro, com essa ingestão indiscriminada de microplástico, que com certeza existe, né? Se você tiver até a referência aí desses estudos, coloca no grupo que eu quero saber também uma referência aí abalizada, como você disse. Mas além do microplástico, tem os xenobióticos, os defensivos agrícolas, enfim, aquelas substâncias que dão uma espichada, uma anabolizada nas plantas e que servem a interesses mercantilistas de você querer produzir mais em menor tempo, né, para que o capital, né, gire com mais velocidade. Então, esse é um problema da produção de fitoterápicos. Onde estão sendo produzidos esses fitoterápicos? Por exemplo, há estudos que mostram que essas espécies que são cultivadas na China e que nós importamos aqui para o Brasil, muitas delas sendo utilizadas como droga vegetal, nas fórmulas chinesas ou nas ayurvédicas, elas têm muitos contaminantes de metal pesado. E a China é obscura nessa questão do controle do solo.
Então, ali existem muitos contaminantes de metais pesados. Essas plantas que estão sendo exportadas, muitas delas contêm esses metais pesados, e é difícil você fazer uma regulamentação, porque elas acabam vindo da China, e lá essa questão da farmacovigilância ou boas práticas não são levadas muito à risca. E aqui nós precisamos dessas espécies exóticas, porque nós não temos aqui no Brasil, e a gente acaba importando desses lugares. Não só da China, mas de outros lugares que nós não temos esse controle de qualidade, tá? Então, é importante isso que você disse. Quem quer falar? Alguém? Mais? Boa tarde, consegui retornar, Keliane. Ô, Kiliane, retorne. Eu consigo visualizar depois essa parte da reunião que eu perdi, vai ficar gravada em algum lugar? Vai ficar gravado. Você Tá pode ir ótimo, obrigada. depois. O Círio está com a mão levantada ainda. Círio, complementa aí. Não, era só isso mesmo. Acho que eu esqueci de tirar aqui a reação da mão. Ah, tá. Desculpa. Bom, agora nós Mas vamos. perfeito. Ah, tudo bem, Círio? Não, perfeita a complementação do senhor, É, perfeita. não sei se eu respondi, mas é isso que você disse. Qual é a fonte dessa planta? Sachê, não recomendamos. E desses mercados municipais, às vezes tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro, não só pela questão da contaminação, né? Se aquela planta é a planta realmente que está sendo indicado ali, porque fitoterapia tem um outro problema, que é o nome popular. E nós temos os nomes científicos. E às vezes o que nós chamamos de uma coisa, ali no mercadão se chama de outra. E o resultado pode ser completamente diferente. Isso é um gargalo que nós temos que admitir que é um gargalo difícil de enfrentar, né? Mas faz parte da fitoterapia. Bom, agora outra bem rapidinho, gente, para a gente poder terminar às 16 horas. É um caso de uma interação medicamentosa. Falando disso, né, a gente até falou um pouco dessa questão das interações. É o caso de um paciente em uso de um diurético da classe dos tiazídicos e do fitoterápico Sene, ou Sena, que é a Sena alexandrina. Então vamos conhecer a história dessa mulher de 45 anos que procura atendimento, referindo que há cerca de 10 dias ela começou a apresentar uma fraqueza progressiva, inicialmente percebida como cansaço muscular generalizado, dificultando as tarefas habituais, como subir escadas ou carregar sacolas leves. A fraqueza muscular ela se intensificou nos últimos dias, principalmente nas pernas, e além disso, ela começou a sentir batedeira, palpitações e câimbras noturnas. Mas não tem febre, não tem perda de peso, sudorese noturna, não tem sintomas respiratórios, não tem alterações visuais, disfagia, sintomas urinários, enfim, não há sintomas neurológicos focais importantes. A alimentação desta mulher é rica em alimentos industrializados e pobres em frutas e verduras. Ela tem um hábito intestinal caracterizado por evacuações a cada 3 ou 4 dias, considerando aqui uma constipação crônica. É uma mulher que começou com sobrepeso, mas agora está no índice de obesidade, que é o IMC acima de 30, tem uma constipação intestinal na história, uma hipertensão arterial sistêmica bem controlada, mas ela tem dificuldade de controlar o peso, e atualmente, para tratar dessa hipertensão, ela está usando hidroclorotiazida nessa posologia e a Sena alexandrina, então fitoterápica, o Sene.
ela compra esse extrato seco, toma uma cápsula de 100 miligramas, duas cápsulas de 100 miligramas à noite. Ela já está usando esse fitoterápico laxativo há 5 meses. No exame físico, ela está bem, está curada, hidratada, não tem cianose, não tem icterícia, treopnica, né? A pressão dela está 110 por 70, uma frequência cardíaca lá no limite, né? Está um pouquinho já no limite superior da frequência cardíaca normal, 100, uma frequência respiratória de 16, uma ausculta normal, e não tem edemas nas pernas. O índice de massa corporal dela estava em 28, mas agora ela já passou do índice de 30. Então ela saiu do sobrepeso e agora ela está indo para a obesidade. E alguns exames complementares que foram colhidos para essa paciente. Um sódio normal, de 137, um perfil, um lipidograma normal, um perfil de glicemia normal, função renal normal, funções hepáticas normais, só que o que chama a atenção é o potássio sérico, que veio 3,2. E a faixa que nós consideramos normal é de 3,5 a 5,5. O que caracteriza aqui, clinicamente e laboratorialmente, como uma hipocalemia, ou uma hipopotassemia, são os sinônimos, que nos leva a pensar que ela estivesse com uma hipopotassemia, independente desse potássio sérico. As queixas de fraqueza muscular, cãibras, essas palpitações, que podem ser até arritmias, esse cansaço fácil, né, essa fatigabilidade. Então, aqui nós já temos um diagnóstico de hipopotassemia por conta desse nível sério que está abaixo de 3,5. E quais são os problemas atuais desta mulher? Se nós fôssemos fazer uma lista de problemas, vamos colocar aqui do lado uma lista de problemas. Vamos escrever aqui do lado. Desidratação pode caminhar para desidratação. Por enquanto, parece que ela está hidratada, né? Pelas mucosas. A gente vê se está hidratada, principalmente pelas mucosas, pela presença de saliva, turgor da pele, filme lacrimal. O que nós podemos colocar? Hipopotassemia é um diagnóstico, mas aí é, é por conta do exame, fraqueza muscular, a esclarecer que realmente essa fraqueza muscular ela pode ter várias causas, não somente um distúrbio eletrolítico, mas pode ser uma causa neurológica, né? Uma miopatia, uma doença muscular autoimune, mas nada nos sugere isso. Parece que não tem sintomas neurológicos focais. Então a gente fica com outras causas. Mais alguma coisa? Hipertensão, obesidade, uma lista de problemas, não é? E principalmente a constipação intestinal crônica. Quando nós pensamos em constipação intestinal, nós temos que sempre perguntar se é recente ou se isso já acontece há semanas ou meses, que é isso que vai nos dar uma ideia se é uma questão que começou de maneira aguda ou se é um quadro insidioso que vem progredindo. No caso de uma constipação intestinal crônica, o que nós temos que investigar nessa paciente? O que a gente tem que perguntar? O que a gente pergunta quando a gente conversa com alguém que está
ressecado. Alimentação. Primeira coisa, alimentação, consumo de fibras, consumo de água e atividade física, né? Porque existe uma correlação entre sedentarismo e constipação, né? O intestino fica, entre aspas, preguiçoso. Nós temos que perguntar, sim, questão da alimentação. E voltando à questão dos medicamentos, você está lá diante dessa paciente e ela diz que está usando um laxante que tem algumas substâncias químicas ali, alguns fitoquímicos que são irritativos para a mucosa intestinal, que nós vamos ter na cena ou na sene. Então nós vamos pensar qual seria aqui a principal causa de hipopotassemia ou hipocalemia. Sabendo de antemão que sene usado de maneira crônica ou abusiva pode espoliar potássio. Pode fazer que a gente perca potássio pela urina. E aí nós temos 2 medicamentos espoliando potássio. Promovendo o quê? Efeitos aditivos. É uma interação que tem ali efeitos aditivos. Perde potássio pelos rins, pela urina, perde potássio pelas fezes. Então, aqui é um exemplo muito interessante de como um fitoterápico pode, junto com a medicação sintética ou semissintética, levar a ou uma interação direta ou uma interação a partir de adição de efeitos. No caso dela, provavelmente excluindo as causas neurológicas, excluindo as causas talvez metabólicas, outras causas. Existem aqui causas medicamentosas que podem estar levando a essa hipopotassemia, principalmente a interação dessas 2 medicações. Mas para isso nós teríamos que saber que o sene teria esse efeito adverso. Nós temos que saber todas as interações medicamentosas de tudo. O que vocês acham? Levantem a mão quem quiser fazer esse comentário. É impossível saber todas as interações medicamentosas. Eu, por exemplo, na minha área, eu sou psiquiatra, eu uso quase 99% da minha prescrição é de medicação sintética, né? Porque eu trabalho numa área em que o uso da fitoterapia é um tanto restrito, porque eu atendo casos muito graves, né, de moderados a graves. É um viés do psiquiatra atender casos muito graves que nós não conseguimos abordar de maneira isolada só com fitoterapia. Nós precisamos dos medicamentos sintéticos. Bom, eu sempre tenho aqui do meu lado 2 ou 3 programas de interação medicamentosa. Nós temos alguns, né? Depois eu posso até passar para vocês. Infelizmente, esses programas incluem poucos fitofármacos ou fitoterápicos. Mas muitas vezes eu preciso jogar ali 2 ou 3 substâncias, porque eu não sei se aquilo promove interação ou não. Isso só da área de psiquiatria. Mas eu atendo pacientes que são psiquiátricos, mas que vêm com outras condições clínicas associadas, inclusive usando fitoterápico ou medicamentos sintéticos para outras condições. E aí eu vou colocar um psicotrópico. É impossível eu saber, né, se
A lamotrigina ou haloperidol interage com o fitofármaco X ou Y. Eu preciso ir lá e buscar no banco de dados. Nós sabemos os mais comuns, mas hoje o nível de medicalização da população é altíssimo. Eu, como psiquiatra, ao receber uma pessoa, essa pessoa já toma 3, 4, se for um idoso, 6 ou 7 medicações. E aí eu vou prescrever um fitoterápico ou um alopático, eu não sei as interações. Então, eu recomendo que vocês tenham à mão, no momento lá que vocês estão consultando alguém, um programinha de interação, tá? Depois eu posso passar para vocês. Infelizmente, ainda esses programas não têm, tem muito pouco, né, de fitofármaco, mas nós precisamos criar esse hábito de buscarmos esses bancos, porque nós não temos cérebro de elefante, né, para saber tudo. Então, depois eu passo para vocês. A Keliane perguntou aqui, mas a Alexandrina é um fitoterápico que, por conta desses compostos antraquinônicos, eles têm uma ação laxativa, eles acabam provocando uma certa irritação ali da mucosa, e isso promove uma velocidade, um aumento da velocidade do trânsito intestinal. E um efeito colateral adverso que é muito comum é a espoliação de potássio, tá? E se a pessoa estiver usando também um tiazídico, vai ter um efeito aditivo. Então, que plano de cuidados você proporia para essa paciente, sabendo de tudo isso? Ela está lá diante de você. O que você vai fazer com ela? O que você vai propor? Você já sabe de tudo isso. Baseado na lista de problemas. Quando a gente faz um plano de cuidados, a gente se baseia na lista de problemas. Lá, na questão do guaco, nós não dissemos que uma das recomendações que nós faríamos é usar ou chá ou a pessoa comprar um xarope dietético. Aqui seria o quê? Baseado na lista de problemas. A obesidade dela. O que nós fazemos com relação à obesidade? Reeducação alimentar, atividade física, consumo de água e fibras. Principalmente fibras aqui ajuda a suavizar os picos de hiperglicemia, né? As fibras, elas seguram mais tempo os carboidratos ali na luz intestinal e acaba por reduzir a velocidade de absorção. E com relação à constipação, o que nós vamos propor a ela? Porque não é recomendável que use tiazídico com Alexandrina. A gente vai suspender a cena? O que vocês acham? E também, se nós estamos lá com aquele exame de 3,2, além de nós sugerirmos uma reeducação alimentar, uma programação para emagrecimento, nós podemos ou devemos encaminhar ao médico com urgência. Por quê? Porque a hipopotassemia é um quadro potencialmente grave por conta das arritmias cardíacas que o baixo potássio sanguíneo pode
provocar. Então, realmente, quando nós tivermos diante de nós um paciente com esse quadro e a gente tem na mão um exame que mostra que o potássio está baixo, isso é um sinal de alarme. Isso nós temos que encaminhar para um pronto-socorro para repor esse potássio, ver magnésio, ver se está hidratado essa paciente, monitorar o coração com um eletrocardiograma e poder fazer essa correção hidroeletrolítica. Mas isso a gente só pode fazer em ambiente hospitalar ou de urgência. Mas e com relação à CN, o que nós vamos fazer? Vamos suspender? Tem, tem opções além da CN? O que vocês acham? Que vocês conhecem? Aquele ele falou lactulose, mas vamos pensar em termos de fitoterápicos. O Círio disse que seria bom suspender e, com certeza, não dá para continuar com a CN, infelizmente. Não adianta a gente mandar para o médico, ele repor, e aí a paciente continua espoliando potássio. Daqui 3, 4 dias ela está lá de novo. Existem aqui fitoterápicos mais seguros em relação a essa questão? Vamos conhecer? Cáscara sagrada, isso alguém já colocou aqui. Cáscara sagrada, alguém colocou, se eu não me engano, linhaça, psyllium. Vamos conhecer as opções aqui para essa nossa paciente. Olha aqui. Famoso psyllium. Nós utilizamos as sementes ou a casca. O nome científico desta planta chama-se plantago, plantago ovata. Ele é muito seguro, tá, gente? Ideal para uso prolongado. Ele não expolia eletrólitos no intestino. Podemos usar com muita segurança. A questão dele é o preço ser um tantinho caro, né? Não é todo mundo que pode comprar o plantago, o plantago ovata, né? Vocês conhecem? Plantago ovata? Sim. Ele forma um volume, ele aumenta o volume ali das fezes, e quando a gente aumenta o volume, o bolo, aquilo estimula melhor a motilidade intestinal. Não isoladamente. A gente já falou aqui que é um conjunto de bons hábitos, mas do ponto de vista fitoterápico, o plantago, o ovata, ele ajuda a formar esse bolo. O bolo, ele adsorve mais água, então o bolo fica mais fofinho ou mais pastoso, não causa diarreia, e isso ajuda com que a pessoa evacue sem tanto esforço. Tá? A linhaça, que são as sementes, ricas em fibras, ômega 3, isso não é só para essa paciente, é para a gente mesmo. Nós deveríamos colocar na nossa alimentação linhaça, não só pela questão da constipação, mas porque é rica em ômega 3, um ácido graxo muito importante hoje na prevenção de muitas doenças da modernidade, doenças crônicas. A chia, que são as sementes, também não é um alimento muito barato para se recomendar, mas nós podemos hidratar essa chia, a gente coloca a chia numa xícara, num copo, coloca a água, que lá dá uma enxada, fica uma espécie de uma mucilagem, e nós podemos usar como um laxante sem risco de provocar essa irritação na mucosa, sem risco de espoliar eletrólito. Aqui, ó, a Keliane falou que comeu hoje com frutas e é o que se usa mesmo. Existem até alguns
alguns preparados que eu já fiz de chia no iogurte, você deixa na geladeira, aquilo lá dá uma. Ele aumenta de volume, ele solta aquela mucilagem, depois você coloca morango, coloca ameixa, e aquilo lá fica uma espécie de um superalimento, né? Um superalimento, que para quem tem constipação é uma maravilha. Então a gente coloca lá no iogurte natural. Ah, a Jaqueline já deu a receita aqui. Ah, e coloca o whey ainda, que seria ótimo antes de dar uma malhadinha lá na musculação. E você já coloca um whey e já ajuda na recomposição muscular, tá? Então, isso hoje é um nutracêutico, um alimento funcional muito em voga e muito seguro. Não é modismo, tá, gente? Porque temos que tomar cuidado com esses modismos aí, é, né, do mercado, fitness. Mas esse daqui não é modismo, não. Isso é realmente recomendado pelas nutricionistas sérias, que realmente tem muitas evidências de que essas associações elas são muito bem-vindas do ponto de vista nutracêutico. Alguém falou da cáscara sagrada? Podemos usar? Podemos, mas olha o problema. Continua tendo antraquinonas. A gente cai no mesmo problema, né, da sene. Também podemos colocar ameixa, que é rico em fibra, é rico em sorbitol, puxa água para a luz do intestino. E se a gente quiser um leve efeito emoliente, de deixar as fezes mais lambuzadas, vamos dizer assim, pelo óleo, a gente pode usar o azeite de oliva, mas o efeito emoliente ele é bem discreto, tá? O que mais? Mais alguma outra opção aqui que eu não coloquei? Nós não temos nenhuma nutricionista no grupo, né? É uma pena, porque eles podem nos ajudar tanto na nossa vida. Mamão, obviamente, mamão. Todas as frutas laxantes são bem-vindas. Então, são essas as nossas recomendações, tá? Mas o que realmente nós poderíamos recomendar e que nós temos mais experiência é o Plantago ovata, tá? Apesar dele ser um pouco mais caro, nós temos nas farmácias em forma de uns potes assim, com uma mistura de fibras solúveis e insolúveis, que é a melhor apresentação, porque ali combina os dois tipos de fibra, as fibras que dão massa, né, que formam um bolo, das fibras solúveis, que elas puxam mais água para dentro do bolo, e a combinação dessas duas fibras aumenta o bolo e ajuda muito na evacuação. Bom, pessoal, é isso. Nós estamos encerrando 4 minutos antes do nosso horário. Vocês gostariam de fazer alguma colocação? Eu gostaria agora de um retorno de vocês, de um feedback honesto, para que a gente possa sempre melhorar as nossas apresentações e abordagens. Fico devendo aqui para vocês algumas dicas de aplicativos ou sites para interação medicamentosa. Tenho um livro-texto sobre interação medicamentosa em fitoterapia, que eu vou pegar e vou postar para vocês, que esse é um livro, vamos dizer, que nós podemos usar mais, porque tem mais interações do que esses sites que são estrangeiros, né, que vão ter poucas plantas. Então, fico devendo essas duas dicas para vocês. Quem quiser compartilhar, pode levantar a mão, pode falar. Algum comentário sobre os casos clínicos? Filho, pode falar.
Só uma questão, professor. Posso chamar de professor? Não, pode me chamar de Matheus. Matheus mesmo, né? É, Hoje eu tive, por uma realidade específica, que eu estou aqui no trabalho, eu tive que usar o telefone. Então, para mim, por exemplo, se talvez tivesse a possibilidade de ser enviado o escopo do caso clínico, talvez lá no grupo da gente, só o caso clínico ficaria até sim, fácil de eu estar consultando. A gente está vendo, talvez quem esteja usando o perfeito, computador, com um melhor certeza. manuseio. Sim, sim, eu sabia que tinha muitas pessoas que iriam ver pelo celular. E eu, particularmente, não enxergo no celular. Se eu tiver que fazer uma aula por celular, eu já tenho dificuldades pela minha idade. Então, mas eu entendo e mando para você, você abre no computador, que é bem melhor. E a aula está sendo gravada, depois vai ser disponibilizada para vocês reverem, fazerem as considerações, tirarem dúvidas, sugerirem correções, caso tenha alguma incorreção aqui na minha fala. E pessoas que não puderam estar conosco vão poder assistir no seu tempo. Muito bom? Quem não se apresentou, que eu estou vendo aqui? Maria Goretti, tudo bem aí? Milena, acho que não se apresentou. Tudo bem para vocês? Quer se apresentar? Quem não se apresentou? Nem no chat, nem falando? A Milena está falando que está tudo bem. Muito bom. Nós vamos ter ainda outros encontros e nós vamos Oi. poder. Aqui, a Milena. Oi, sou Milena. Não consegui assistir assim na íntegra, né? Vou ter que olhar depois o material gravado. Mas assim, peguei as partes principais aí, né, das explanações. Sou farmacêutica, trabalho na atenção básica numa farmácia municipal aqui do município de Poções, no interior da Bahia. E Uhum, aí agora está tendo um incremento, né, governo federal da assistência uhum. farmacêutica, né, para a gente poder implantar, melhorar essa questão da política, né, de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. Aí eu estou fazendo esse curso para me aperfeiçoar nessa área e tentar implantar alguma coisa aqui no município, né, a partir desse recurso, dessa verba. Por isso meu interesse nesse curso. Excelente. Vai conseguir sim, viu, Milena? Com Obrigada. certeza você vai conseguir. Já Tomara. participando desse grupo, você já vai estar se capacitando para isso, obviamente. Vamos que vamos. Obrigada. Mais alguém? Então, nós vamos ter outros espaços no grupo do WhatsApp para quem quiser se apresentar, talvez outros colegas sejam incluídos, tá? E façam as tarefas, postem dúvidas, usem o fórum. Estou aqui disponível no grupo para poder ajudar no que eu conseguir, no que eu souber, tá? E nós vamos nos ver então no nosso próximo encontro. Bons estudos para vocês e até mais. Obrigada, professor. Tchau, tchau.